Quem é o homem de valor? É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são conteúdos com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com esse tal homem de valor, não é verdade? Sem depender da sorte, tá bom, meu amor? Então bora lá, por que eu resolvi fazer essa Masterclass aqui? Se você já me acompanha, já assistiu outros conteúdos, outras Masterclasses, já cansou de me ouvir usar este termo homem de valor. Só que eu percebi que existem muitas mulheres que não sabem exatamente o que isso significa, quais são as características de um homem de valor, como encontrá-lo, como defini-lo, os possíveis erros, né, os falsos homens de valor que a gente pode encontrar por aí, que parece que é, mas não é. Então foi por isso que eu resolvi fazer essa Masterclass, tá bom? Pra te ajudar a entender exatamente quem é esse homem, quais são as características, quais são os atributos dele e por que você deve buscar esse tipo de homem para um relacionamento, meu amor. Aliás, para qualquer tipo de relação que você venha a ter. Mesmo uma ficada, um envolvimento mais casual, eu acredito que um mínimo de valor esse homem tem que ter, sim. Então, dito isso, vamos falar primeiro sobre um ponto importante que eu vejo muitas mulheres confundindo. Quando a gente usa esse termo homem de valor, e esse termo não foi um termo que eu inventei, tá? Você vai ver muitas pessoas, muitos especialistas utilizando essa nomenclatura, porque ela abrange a soma de algumas características, dentre elas físicas, realizações, comportamentos, que fazem com que esse homem se torne mais valioso e atraente perante a sociedade. E veja, meu amor, quando eu falo valioso, significa aos olhos das mulheres. Não é necessariamente que esse cara é bom, vale e os outros não valem nada. Ele é melhor, ele é um ser superior iluminado. Não, até porque esse valor, ele é construído, tá bom? Ele não é herdado. E o homem que faz essa construção, ele acaba se tornando mais especial, ele ganha um destaque na sociedade, ele se torna mais atraente, ele se torna mais escasso e acaba sendo mais recompensado por oportunidades, tanto com mulheres quanto trabalho, amigos, eventos, projetos, mas aqui a gente vai focar nessa questão de relacionamento mesmo, tá? Então, o que acontece é que esse homem de valor, ele possui valores mais profundos. Todo homem valoriza alguma coisa, só que a terminologia homem de valor significa que os valores são mais profundos, valores que buscam um bem maior. Esse homem não está centrado 100% em si, mas também naquilo que ele pode oferecer para o mundo. Vou te dar um exemplo. Existem alguns homens que valorizam muito fama, que valorizam muito dinheiro, que valorizam muito status, né? Então, essa questão do dinheiro, do status, é mais de ter posses, né? Então, esse homem, ele dá muito valor para bens materiais, em ter carro, em ir para as melhores festas, fechar os melhores camarotes com as melhores bebidas. Então esses são os valores dele, mas são valores mais superficiais. Valores que só dizem respeito a ele e ao ego dele. Ele tá muito no egoísmo ainda e pouco se importando em gerar valor para quem tá ao lado dele, para a sociedade como um todo, percebe? Então essa é a diferença. E aí o que eu quero que você perceba? Esse tipo de homem que valoriza fama, status, bens pessoais, carros, dinheiro, né, como eu comentei aqui, ele tem de monte por aí na sociedade, né? Então, assim, ele é mais um no rebanho, se você for parar pra pensar, minha deusa. Mas esse homem aqui, com valores mais profundos, com valores que vão além dele mesmo, não é que ele não valorize coisas próprias, ele valoriza, mas sempre algo que possa também ser bom pra sociedade que ele tá envolvido, né? Para as pessoas que ele tá se relacionando diretamente, família, amigos, pessoas no trabalho. Esse cara aqui, ele vai se destacar, ele vai se elevar. Por quê? Justamente por gerar valor para as pessoas com quem ele se relaciona, ele passa a ser benquisto, ele passa a ser desejado. As pessoas querem ter esse homem nas redes delas, né? O chefe quer ter esse tipo de funcionário, os amigos querem ter esse tipo de amigo junto, a mulher quer ter esse tipo de homem que tá também preocupado com ela e em construir mais valor para a vida dela também. Além disso, você precisa entender qual é a importância de você conseguir separar o
o joio do trigo. Separar quem é o homem de valor do homem de não tanto valor assim e buscar se relacionar só com esse tipo de cara. Nem dá trela pra esse tipo de cara aqui, minha deusa. Se você se deparar com um homem que demonstre não ter valores profundos, valores que vão além dele mesmo, não serve nem pra casinho, não serve nem pra ficadinha, não serve pra encontrinho casual, pra nada. Sabe por quê? Você acaba correndo alguns riscos se você se relaciona com um homem sem valor. Primeiro, quando você se relaciona com um homem que valoriza muito mulheres, status, reputação, tenha certeza que a prioridade dele vai ser sempre ficar bem na fita com os amigos, ao invés de se preocupar com você. Então, alguns deles vão ser canalhas, vão ser mentirosos, vão ser manipuladores. E aí, mesmo que você fale, não, mas é só para um encontro casual, né? Só para eu me divertir aqui com os errados enquanto não chega o homem certo. Você corre um sério risco de se apaixonar por esse cara e aí se dá mal depois. Acabar sofrendo na mão dele. Ou mesmo se sentindo inferior e inadequada de alguma forma, né? Porque, de verdade mesmo, você se sente bem, meu amor, saindo com um homem que você sabe que tem uma penca de mulher que vai sair com outra depois de sair com você e nos finais de semana tem várias e vários contatinhos. Você realmente se sente bem assim? Por mais que a gente fale que é algo casual, que é apenas um encontro e nada mais, o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir especial, de se sentir reconhecido, de se sentir apreciado, né? E quando você sabe que você é só mais uma na fila do pão ali, você não sente essa conexão, você não desfruta de verdade de um momento gostoso ao lado de um homem. Pode até rolar um prazer imediato ali, mas que não vai compensar no médio e longo prazo. Outra coisa que pode acontecer, homens sem valor, eles tendem a ser muito infantis e imaturos. Ontem eu tava respondendo uma pergunta de uma aluna dentro do meu curso Mulher Feminina, e ela me falou o seguinte: Gabi, eu tô saindo com alguns homens, saí com 2 homens diferentes nesse último mês aí, mas eu não sei o que acontece. Tava desenrolando, mas aí um deles me perguntou onde eu tinha ido no final de semana, né? E eu falei que eu fui ao cinema, mas não falei com quem, só deixei no ar. Aí ele começou a perguntar, mas com quem que você tava? Tava com outro homem? E aí ela, muito sábia, né, usando as minhas dicas, devolveu a pergunta, ela não respondeu, porque afinal de contas, se você não tem um envolvimento sério com esse homem, você não deve satisfação pra ele. Mas ao mesmo tempo você não tem que ficar falando que saiu com outro cara, então é legal, né? E também não dar pra ele a certeza, a segurança de que não, jamais você está sentadinha, quietinha na sua casa, só esperando o convite dele. Não, você não precisa falar nada. A dúvida é sempre a melhor escolha, a dúvida é sempre a melhor resposta. Então ela simplesmente devolveu a pergunta, ela, por que você quer saber isso? Tô sentindo um ciúminho, o que tá acontecendo? Deu uma brincada com o cara. E o cara simplesmente surtou, virou pra ela e falou, você é igual a todas as outras, bloqueou ela e excluiu ela de tudo. E aí o outro cara que ela tava saindo, inclusive, no final do encontro, ele queria levar ela pra casa dele. E ela falou que não, que ainda não era o momento. O cara simplesmente largou ela na casa dela de qualquer jeito, bloqueou, sumiu de tudo e não quis mais saber dessa mulher. E simplesmente, né, desapareceu. O que isso nos mostra, minha deusa? Que são homens imaturos, homens inseguros, que não sabem lidar com uma mulher que não abaixa a cabeça pra eles e nem se submete a qualquer coisa que eles queiram. Esses são exemplos óbvios de homens sem valor. E aí, quando ela me perguntou, inclusive, ela falou, Gabi, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? Porque quando a gente tá dentro da situação, é difícil de reconhecer. Você tá ali vivendo, você fala, poxa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque é tão inadmissível, né? É tão, assim, incabível um negócio desse. Você fala, gente, eu devo ter feito alguma coisa de errado. Eu falei alguma besteira e não me liguei. Não é, meu amor? Existem muitos homens assim por aí. E quanto antes você reconhecê-los, melhor. No caso, eu falei pra ela que, graças a Deus, né, eles foram embora e parabenizei ela pela atitude. Porque, veja só, esses homens, eles são esses homens. Eles não têm valor. São meninos mimados. Se ela tivesse falado pro cara lá, né, que ela não tinha saído com o cara, porque de fato ela não tinha, ela tinha saído com os amigos, né? Mas ele não precisa ficar sabendo disso. Ou então tivesse aceitado ir pra casa do outro, ela não ia mudar quem eles eram. Eles iam continuar sendo aqueles babacas, aqueles homens escrotos. Só que com a diferença de que ela estaria diminuindo o valor dela. Ela estaria se rebaixando pra simplesmente atender esses caras ali e não fazer com que eles fossem embora. Agindo dessa forma, ela não se permitiu se relacionar com esses homens. Então o campo dela tá aberto pra ela encontrar um verdadeiro homem de valor. E uma outra coisa que acontece, meu amor, é que tem muitos homens que são muito mimimizentos. Entra um pouco, né, nesse exemplo que eu falei do cara bloquear de tudo, falar que ela é igual a todas as outras. Mas o que acontece é que você vai se deparar com esse tipo de homem sem valor e vai perceber ele
dele quando ele fica muito no drama, muito emotivo, reclama, faz todo esse alvoroço por nada, ou por coisas que ele não tem direito, como por exemplo, vocês estão se conhecendo, às vezes estão ficando, no caso dessa minha aluna, ela nem tinha ficado com o primeiro homem ainda, tá? E o cara já tava falando desse jeito com ela, você imagina o nível desse homem. Então existe muito cara assim por aí. E que ao longo de um relacionamento, vamos supor que você fique e namore com um dito cujo desse, esse homem não vai ter condições de te oferecer o relacionamento que você deseja. Ele não vai poder ser o homem que você precisa que ele seja, ele não vai poder cumprir o papel de homem dele. Consequentemente, você vai acabar levando esse relacionamento nas costas e a sua atração por ele vai acabar. Além de você correr um sério risco de ser traída, porque esse tipo de homem que não sabe se comunicar corretamente, que não sabe falar, que não sabe expressar as suas questões, que não tem firmeza na vida e que sempre vai pro drama, pra manipulação, pro mimimi, pra reclamação, né, apontando tudo que você faz com ele. Esse é o mesmo tipo de cara que quando tiver uma insatisfação dentro da relação, normal, relacionamentos têm essas insatisfações, ele não vai chegar a conversar com você, porque ele não sabe resolver os conflitos, né? Então ele vai buscar fora. É o que mais tem facilidade pra atrair, pra ter casinho, e ainda é capaz de falar que homem é assim mesmo, que o homem é diferente, que o homem precisa, que o homem tem esse direito, quando na verdade a razão é pelo baixo valor dele, porque ele não se preocupou em subir e em construir o próprio valor. Então, minha deusa, é fato que assim, ó, encontrar um homem de valor pra conseguir um relacionamento sério não é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia, por conta da sociedade líquida, descartável que a gente vive. Existe muito mais homem preguiçoso por aí, existe muito mais homem carente, muito mais homem canalha, muito mais homem infantil que mal saiu das fraldas. Sim, a maioria dos caras são assim, mas isso não significa que os homens de valor não existam. Deusa, eles existem, tá? Só que talvez você não esteja conseguindo encontrá-los porque você não tá sabendo o que olhar. Você tá de repente buscando as coisas erradas, olhando as coisas erradas. E aí você se relaciona com esses trastes aí e deixa o homem de valor passar pela sua vida. Quando você aprende a separar o joio do trigo, o homem de valor do homem sem valor, você deixa de se machucar. E assim, não é que você não vá ter nenhuma frustração ou decepção na sua vida, até porque faz parte do processo, né? O cara não vem estampado com uma placa, né? Sou um homem de valor. Não, você vai ter que testar um pouco, né? Botar a cara a tapa ali, conversar, de repente ter um encontro pra perceber, às vezes até mais de um encontro, porque tem uns que são mais disfarçados. É normal, né? E assim, uma frustraçãozinha ou outra aparece mesmo, não tem jeito. Mas isso não vai se estender por encontros, por meses, por ficadas, até um relacionamento. Porque a máscara cai e ela nem demora tanto pra cair assim, tá? Então você evita de se machucar feio lá na frente, né? Você já corta antes pra não ficar perdendo o seu tempo. Justamente porque quanto mais tempo ao lado dos homens errados, menos tempo ao lado do homem certo. E você também evita de ficar se desgastando tentando mudar homem que não tem jeito, que não vai mudar, que não quer mudar e vai buscar um homem pronto. A grande sacada é você buscar esse homem pronto. E quando eu falo pronto, não é perfeito, tá? É um nível de maturidade, de valor e de postura que a gente tem perante a vida e a gente vai construindo isso. Se você tá no seu processo, linda, maravilhosa, buscando cada vez ser uma mulher melhor, buscando cada vez construir uma vida melhor, deseja conseguir um relacionamento bom, incrível, saudável, e você tá ali desenvolvendo as habilidades para isso, você tá nesse processo, você precisa encontrar um cara que esteja nesse processo junto com você. Não aquele cara torto, aquele cara que não tem a mínima inteligência emocional, que não sabe nem resolver os problemas da própria vida, que precisa de uma terapia pesadíssima e achar que é você que vai consertar aquele homem, e achar que é você que vai resolver a vida dele. Se você tá nesse processo, você precisa encontrar um homem que esteja à sua altura. Eu sei que parece óbvio isso que eu tô falando, mas é inacreditável a quantidade de mulheres que não percebe o quanto ela tá acima desses caras que elas se relacionam. Pega uns Zezinhos aí que, pelo amor de Deus, deusa, se você ficar aceitando essas migalhas, o banquete não vai
vai chegar pra você. Se você ficar tentando se relacionar com esses homens de pouco valor e que não estão dispostos a crescer e construir, porque eu realmente acredito que o valor ele pode ser construído, aliás, ele é construído, tá bom? Principalmente ele é construído, mas esse homem não quer, não tá disposto, não é você que vai mudar ele, né? Vá viver sua vida, vá buscar um homem que esteja à sua altura e que esteja fazendo pelo menos o mesmo nível que você também está. Mas a gente precisa falar de um ponto muito importante. Talvez você já tivesse ouvido esse termo antes, né? Homem de valor. E talvez você acredite que tenha uma boa percepção sobre quem é esse homem, quais são as características dele, mas não tenha. Isso porque existem algumas falsas características aí, alguns erros que a gente pode acabar cometendo ao selecionar esse homem, né? Quando você vai conhecer esse cara, você olha umas questões ali, acha que é ponto positivo, acha que é sinal verde, mas não é. Eu quero falar desses erros aqui, né? Desses sinais, para você não cair mais em enrascada, tá bom? Então qual que é o primeiro? Esse aqui é clássico. Achar que só porque o homem paga a conta, porque ele vai te buscar em casa de carro, porque ele te leva no melhor restaurante, ele te leva flores no primeiro encontro, sabe? Isso aí, inclusive, é um sinal vermelho, não é nem que não é verde, é vermelho, tá? Já te explico. Só porque o cara faz tudo isso, né? E até esbanja o dinheiro dele com você, assim, pede os pratos mais caros do restaurante, drinks. Ah, opa, isso é sinal de homem de valor. Não, minha deusa. Não necessariamente. Assim, ó, o cara se oferecer para passar na sua casa de carro no primeiro encontro ou pagar a conta, pode ser um sinal positivo, mas pode não ser também. Então, eu não levaria isso tanto em consideração. É como se isso fosse o mínimo, digamos assim, a base, né? A gente parte daqui. Agora, se o cara, no primeiro encontro, ele te leva flores, presentes, né? Aquela coisa até suntuosa demais, já te leva para um lugar absurdamente caro no primeiro encontro, isso é um sinal vermelho. Por quê? Perceba que ele tá tentando demais encantar você. Ele tá se esforçando demais, além da conta, para encantar você, para seduzir você. Um verdadeiro homem de valor, ele sabe do valor que ele tem. E por mais que ele ache você uma mulher bonita, que você pareça uma mulher de valor para ele, que ele esteja interessado em você, ele sabe que ele também tá te avaliando. Ele sabe que ele também tá te avaliando. Ele sabe do valor que ele tem. Ele quer te agradar, ele quer te encantar, mas você também tem que fazer por merecer. Então esse cara, ele não vai tentar te deslumbrar no primeiro encontro. Ele sabe que ele também tem poder de escolha. Afinal, um homem de valor sabe do valor que tem. Então, muito cuidado com esse cara que tenta te encantar logo no primeiro encontro. Isso, inclusive, pode ser sinal de enrascada, de homem abusivo. Existe uma pressa, você tá percebendo? É uma pressa em trazer você pra teia dele logo. Por que que o homem tem tanta pressa assim? Se ele nem te conhece no primeiro encontro, por mais linda, maravilhosa, gostosa que você seja, ele não te conhece tão bem assim. E se ele só quer te encantar e te seduzir e te deslumbrar porque você é linda, maravilhosa e gostosa, isso também é um sinal de superficialidade, porque afinal de contas ele não sabe dos teus valores, da tua essência, quem você é, o que você pensa. Então se ele fizer isso tudo só por beleza, pera lá, ou o cara é muito carente ou ele é muito superficial, sinal vermelho. Ou, claro, né, como eu poderia me esquecer dessa, ele só quer te levar pra cama mesmo. E aí, Deus, assim, é claro que qualquer homem, vou dizer qualquer homem, tá? Mas assim, a maioria dos homens vai querer te levar pra cama o mais rápido possível. Como eu sempre falo nos meus vídeos, esse não é o maior problema. O maior problema é se ele só quer isso e se ele só quer isso o mais rápido possível. Então, se ele faz tudo isso pra te encantar, pra te deslumbrar e você não vai pro motel com ele depois, ele vai ficar puto. Ele não vai querer mais se esforçar por você. Ele quer ter um esforço rápido ali. Então, fique atenta. O homem fazer tudo isso, bacana, legal, gostamos, mas isso não significa necessariamente que ele é um homem de valor. Segundo falso homem de valor aqui, né? Segundo erro que a gente comete, acreditar que aquele cara bonito, boa pinta, sabe que tem uma apresentação assim, que de repente tem aquela pegada e que te trata como deusa desde a primeira mensagem, é um homem de valor. Cuidado! E assim, é claro que a gente quer um homem que tem aquela pegada, na verdade, aquela postura, que seja um cara bonito, mas ele ter tudo isso não faz com que ele tenha valores profundos. Só cuidado para não confundir. Não é porque ele tem pegada que ele vai ser necessariamente um canalha. Pode ser como pode não ser. Mas o contrário também não acontece. Não é porque
que ele tem pegada, que ele tem valores profundos, que ele deseja um relacionamento, que ele respeita as mulheres, que ele tem posturas masculinas na vida dele, que ele conduz a vida dele com responsabilidade, não necessariamente. Então, cuidado para não se apaixonar por aquele cara lindo, maravilhoso, com aquela pegada, com aquele beijo, mas assim, não vale nada, tá bom? Terceiro falso homem de valor, aquele que faz tudo por você. Deusa, é muito engraçado, né? Às vezes eu vejo algumas mulheres me perguntando: Gabi, como eu faço um homem correr atrás de mim? Deixa eu te dizer uma coisa. A última coisa que você quer na sua vida é que um homem corra atrás de você. Você quer sim que ele se interesse, que ele venha, que ele tenha iniciativa. Agora, correr atrás de você, rastejar por você, aquela coisa de como fazer um homem rastejar por você. Você não quer isso, Deusa. Tem nada mais, assim, asfixiante do que isso. O homem que corre atrás da mulher, o homem que rasteja pela mulher, que coloca ela no pedestal, que faz tudo por ela, que nunca diz um não pra ela, que é super bonzinho, fofo, carinhoso, romântico, atencioso. Esse cara é extremamente carente. Ele não é um homem de valor. O homem de valor jamais vai colocar uma mulher no pedestal, por mais que ele goste, que ele se interesse por ela. Ele sabe do valor que tem, por mais que essa mulher seja incrível. Então não, você não quer esse homem carentão aí. Parece que quer, mas se isso acontecer com você, você pega nojo, você pega ranço, cara, você fala, pelo amor de Deus, meu filho, me deixa em paz, entende? Justamente porque isso demonstra que ele depende de você, que ele tá obcecado por você, e isso é porque ele não tem valores na vida dele, tá bom? Quarto falso homem de valor, o cara que não se preocupa com as próprias finanças, com a própria carreira e em construir patrimônio. E aí, cuidado, porque assim, esse homem, ele pode vir com um discurso de que ele não precisa de muito para ser feliz, de que ele é um homem que valoriza as coisas simples da vida, de que ele não se importa com dinheiro, de que dinheiro não traz felicidade. E aí você vai olhar para esse discurso e vai falar, nossa, que espiritual, que bonito esse discurso, né? Realmente esse homem deve ser um homem de valor. Mas aí o que você vai ver na realidade é que esse é um homem acomodado, que não busca crescer na vida, que não busca prosperar, que simplesmente vai deixando a vida acontecer, aquela coisa de, eu vivo um dia após o outro. Deusa, isso mostra que esse homem não tá nem um pouquinho preocupado, ele não pensa em construir uma vida para ele e uma vida para a parceira dele e para os filhos dele. Não é que o homem precise ser ambicioso e colocar o dinheiro na frente de tudo, mas sem ambição profissional, sem ambição de crescer, de carreira, isso é comodismo. Isso mostra o quão acomodado ele é. E talvez ele esteja numa grande zona de conforto e queira ficar ali. Não quer ter que trabalhar, que estudar, conquistar e construir as próprias coisas. Às vezes mora na casa da mãe com mais de 30 anos, ou naquela república, né? Com os amigos ali. República quando a gente é adolescente, quando a gente tá na faculdade faz sentido. Agora, sou um homem adulto, tenho mais de 30 anos, trabalho, morar em república com os amigos. Falta de adultecimento, você percebe? E definitivamente não vai ser um cara legal pra construir uma vida com você, pra vocês terem esse relacionamento que você deseja. E aí a gente tem o quinto erro, né? O quinto homem que não é de valor e que você precisa fugir. Que é aquele cara, Deusa, que tem vários vícios. É o homem que bebe muito e precisa beber todo final de semana, se não todo dia. É o cara que fuma. É o cara que joga ou que é viciado em jogos de TV, de futebol, de jogos de videogame. É o cara que se alimenta mal, que não tá nem um pouco preocupado em cultivar a própria saúde ali, né? Que inclusive come muita porcaria, bebe muita Coca-Cola, enfim. É claro que assim, tô te falando várias coisas e você precisa analisar o conjunto, né? Porque não é porque o cara necessariamente bebe um vinhozinho no final de semana ou uma cerveja no final de semana que ele é um homem sem valor. Mas eu tô dizendo pra você analisar o contexto e ver se esse homem ele possui vários vícios. Porque o que acontece? Quando o homem ele tem vários vícios, ele geralmente deixa de focar a energia dele pra construir o valor dele em outras áreas, pra se desenvolver como homem, pra se melhorar, pra estudar, pra fazer terapia, pra desenvolver a própria inteligência emocional, entende? Justamente porque esses vícios aqui ajudam ele a lidar com a vida dele cotidiana, com um trabalho que talvez ele não goste, ou com pessoas que ele tenha que lidar que ele não goste. E aí, como esses vícios, eles aliviam essa dor, né? Esses incômodos da vida, e todos nós temos incômodos na vida, ele não vai buscar esse desenvolvimento. Então, muito cuidado com um homem que é cheio de vícios nesse sentido, porque é enrascada, não é legal para se relacionar. Então vamos entender quais são os 6
sinais que você precisa ficar de olho aí para descobrir se esse é um homem de valor. O que você deve analisar em um homem quando você tá saindo com ele ou conversando? Primeira coisa, essa aqui, Deus, é a primeira coisa que eu olho num homem, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu olhei no meu marido quando a gente se conheceu e já comecei a ver bons sinais a partir dali e depois foi progredindo. Então essa é a primeira coisa que você precisa olhar num homem, anota aí. Se ele tem ambição na carreira, se ele tem preocupação em construir carreira e construir patrimônio. Quando eu tô falando disso aqui, não é porque você vai se apossar disso, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, até porque as coisas dele são dele, as suas são suas, claro, um dia se vocês casarem junto, enfim, mas não é sobre isso. É pra você descobrir a postura interna dele. Veja que eu falei de ambição, não falei nem de bens. Às vezes o cara pode ter muito dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, mas ele não tem ambição de crescimento de carreira, de acumular patrimônio. Ele não tem essa postura na vida dele, ele não vai atrás para construir. Então ele não é um homem de valor. Ele ter dinheiro não faz dele um homem de valor. É a postura que você precisa observar. O cara que tá preocupado em crescer, em construir a vida dele, porque aí você vai estar encontrando um parceiro para construir junto com você, para que vocês possam construir uma vida juntos, você tá entendendo? E assim, um cara desse é um cara que não tá à mercê das coisas externas. Uma crise aconteceu, alguma coisa, beleza, o cara tem força suficiente para se levantar e fazer de novo, porque ele tem essa postura dentro dele, essa ambição dentro dele. Então, um cara que quer crescer e que faz o que precisa ser feito, claro, de uma forma íntegra e honesta, né? Não vou nem entrar nesse mérito porque definitivamente a gente não tá falando aqui de ganhar dinheiro a qualquer custo, mas sim de prosperar na vida. Isso já mostra que é um parceiro, né? Que você pode contar ali, que vocês vão poder construir uma vida juntos. Ao mesmo tempo que o homem que tem esse foco, essa mentalidade, ele não fica se preocupando tanto em pegar a mulher. É justamente o contrário, né? O cara que mais tem preocupação em pegar a mulher é o cara que menos se preocupa em construir a vida dele. Ele quer dinheiro e carro e status pra ostentar, pra pegar a mulher, mas ele não tá preocupado em construir a vida dele, patrimônio, carreira, não. O segundo ponto que você precisa olhar é se esse homem ele tem postura de protetor e provedor, ou seja, tudo isso aqui que eu vou te falar tem muito a ver com a energia masculina do homem, tá bom? Mas esse aqui tem mais força ainda, porque essa é a característica predominante da energia masculina. Então observa se esse homem ele tem essa postura de protetor e provedor em todos os ambientes, não só com você. Isso é ponto importante, porque ele até pode se oferecer para pagar a conta, tirar o casaco dele, né, para colocar em você quando você tá com frio apenas para pagar de bonitão ali, mas aí você vai ver a forma como ele trata a mãe, não é legal, ou como ele fala de outras mulheres, também não é legal. O homem que tem essa postura, ele sempre vai querer de alguma forma proteger e prover para quem ele acredita que é mais frágil, digamos assim. E quando eu falo frágil, não é porque você é uma mulher frágil, tá, Deus? Existe toda uma simbologia no sentido de o seu corpo é menor, é mais magrinho do que o do homem, né? O homem tem mais músculo, tem mais gordura, então ele suporta mais o frio, por exemplo, e ele pode puxar uma mesa e tem mais força para te proteger. É mais nesse sentido, tá bom? É muito mais no simbólico, mas não é que você seja fraca. Você entendeu o ponto aqui, né? Acredito que você tenha entendido. Então ele vai ter essa postura com todas as pessoas, com a mãe velhinha, ou com o cachorrinho, com o gatinho, ou com a criancinha. E aí é importante você observar, principalmente se essa postura dele se mantém, mesmo quando você fala um não pra ele, quando você dá uma negativa, por exemplo, de você não aceitar ir pra casa dele depois do encontro. Ele continua com essa postura? Se ele continua, provavelmente é porque isso é dele. Se ele não continua, se ele foge, some, dá migué, fica bravo com você, reclama, dá piti, isso significa que não tem postura de provedor e protetor nenhum, que ele tava fingindo só pra pegar você. Então cuidado com isso. Terceiro, o homem de valor tem um corpo forte. E talvez algumas pessoas não concordem comigo, talvez algumas concordem, mas minha deusa maravilhosa, olha só. O homem de valor é um cara que tá preocupado em se cuidar integralmente. É um homem que quer ter disposição, que quer ter energia, que quer ter saúde, que quer, eventualmente, em algum momento, poder resolver um problema ali na força do braço, se precisar. Quer ser útil e quer poder dar conta de problemas que possam surgir ali. Então, esse homem, ele vai se preocupar em manter um corpo forte. Não
necessariamente ser um fisiculturista de academia, mas ele vai precisar construir força. Até porque, quando ele se preocupa em fortalecer o corpo dele, ele está fortalecendo a mente ao mesmo tempo. O que nos leva para o nosso próximo ponto, que é ter uma mente forte. Esses dois estão bem atrelados, porque quanto mais o homem trabalha o próprio corpo, mais ele vai trabalhando a própria mente também. Então ele constrói habilidades como disciplina, persistência, perseverança, foco, resistência, e tudo isso, além de ajudar ele a construir esse corpo forte, ajuda ele a ter domínio emocional, a conseguir lidar com questões da vida dele, ajuda ele a não colocar uma mulher no pedestal. Um homem de mente forte, ele tem um bom coração. Quando tiver interesse por uma mulher, ele vai fazer questão de demonstrar, mas ele não vai se permitir ser feito de besta, ele não vai se permitir ser feito de trouxa, ele jamais vai colocar a mulher no pedestal, justamente porque isso rebaixaria o valor dele, colocaria ele lá no chão, e ele não se submete a esse tipo de coisa. Quinto ponto que você precisa prestar atenção, e esse aqui é a reintegração da energia feminina do homem, tá bom? Porque um homem de valor, ele tem posse de sua energia masculina, ele está bem instalado em sua polaridade masculina, mas ele reintegrou o feminino dele. É justamente por isso que ele tem valor, porque a partir disso, ele consegue se conectar com você, mulher, e com outras pessoas ao redor dele. Então esse quinto ponto aqui é a reintegração do feminino dele, e isso vai se manifestar na boa relação que ele tem com a família. Deusa, isso é muito importante, jamais negligencie isso. Quando eu falo boa relação, não significa que ele vai abaixar a cabeça para pai e mãe, porque tem alguns pais e algumas mães por aí que só por Deus, né? Não é o filhinho da mamãe, não é aquele que vai fazer tudo que a mãe quer, que não vai discordar, que não vai falar nada, mas também não é aquele filho que fala mal dos pais, que nunca vê, que não tá nem aí. É o homem que nutre respeito e admiração pelos pais, que se a mãe precisar de algo, o cara vai estar ali para fazer, vai estar ali para suportar, para dar assistência. É o cara que dá a vida pela mãe, mas que não abaixa a cabeça para tudo que ela fala, porque é um homem adulto, sabe de suas escolhas e decisões, banca as próprias escolhas e decisões e não vai abaixar a cabeça para a mamãe. Ele respeita a mãe, ele ama a mãe, ele dá a vida por ela, mas ele não se submete a desejos e caprichos que eventualmente algumas mães podem ter. Ele tem respeito, ele honra, e é isso que você precisa observar nesse homem para perceber se ele é um homem de valor. E aí, meu Deus, o sexto e último ponto, que é um ponto bônus, esse aqui é consequência de todos os outros. Só que, eventualmente, se você não conseguir observar os outros e conseguir observar esse aqui, isso já vai te demonstrar uma certa validação, digamos assim, você pode confiar um pouco mais, né? Que é o cara que tem mulheres atrás dele. E quando eu falo mulheres, não é simplesmente que a mulher quer ficar com o cara, porque, óbvio, se ele for muito bonito ou muito rico, vão ter mulheres atrás dele. Mas é aquele homem capaz de despertar admiração em outras mulheres. Que você sabe que outras mulheres sentem orgulho dele, o admiram, o apreciam pelo homem que ele é. E que sim, vão de repente querer ter um relacionamento com esse homem. E por que isso acontece? Justamente porque esse homem é valioso. Ele não se encontra tão facilmente por aí, né? Então quando um homem desse aparece, tenha certeza que vai ter mulher de olho também. E meu amor, se esse conteúdo fez sentido pra você e você agora tá pensando assim, Gabi, entendi, faz sentido, mas como que eu faço pra encontrar esse homem de valor então? Se você quer encontrar esse homem, se você deseja, se você quer um relacionamento com um homem de valor e sem ficar dependendo da sorte pra isso, né? Você quer saber exatamente o que pode ser feito ali no seu caso, você precisa participar do meu evento que está acontecendo nesses próximos dias aí, que é a Jornada da Deusa. Esse evento é justamente para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. Lá eu vou te mostrar o passo a passo prático que eu apliquei na minha vida para conseguir esse relacionamento, que as minhas alunas estão aplicando e que está fazendo com que elas consigam relacionamentos com homens de valor. Então você não pode deixar de participar desse evento maravilhoso que está acontecendo, que vai ficar disponível por pouco tempo, tá? Então vem! A inscrição é gratuita. Eu vou deixar o link aqui em cima para você vir com a gente, garante a sua vaga e participar dessa jornada. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É muito importante a sua opinião para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.